Vamos saber então como fica o tempo em todo o Brasil. As informações são da Clima Tempo, onde temos lá o Guilherme Borges. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos que estão assistindo. Como a gente pode observar no mapa-tempo desta quarta-feira, o tempo firme predomina em boa parte do Brasil. Destaque para as áreas em amarelo no mapa que predominam no centro-oeste, sul, boa parte do sudeste, pegando principalmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais. Para o nordeste, o destaque fica principalmente para a região interior da região, áreas em amarelo do mapa, onde o sol predomina também ao longo desta quarta-feira, sem previsão de chuva. Para a faixa norte do Brasil, o destaque fica principalmente para Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará e também para o Tocantins, onde o sol predomina ao longo desta quarta-feira, sem previsão de chuva. Em questão da chuva, destaque principalmente para as áreas em verde no mapa, pegando principalmente Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e todo o litoral do nordeste, onde a frente fria que se originou no início da semana segue se deslocando nessas áreas, favorecendo principalmente a ocorrência de pancadas de chuva sobre o Espírito Santo, Minas Gerais e também sobre o litoral baiano. Destaque principalmente também para a faixa entre o litoral da Bahia e o litoral leste do Rio Grande do Norte, onde a circulação do mar para o continente também intensifica e favorece a ocorrência de pancadas de chuva, áreas em verde no mapa. Para a faixa norte do Brasil, destaque para as áreas em verde, onde a zona de convergência intertropical estimula a formação de nuvens de chuva, pegando principalmente o centro-norte do Amazonas, centro-norte do Pará, Roraima e também o Amapá. Então, há previsão de pancadas de chuva nesta quarta-feira nessas áreas em verde no mapa, devido à influência da zona de convergência intertropical. Olhando para o mapa de risco desta quarta-feira, destaque principalmente para as áreas em vermelho no mapa, onde há alerta para temporais, pegando o noroeste do Amazonas, Roraima e também o noroeste do Pará. Para as áreas em amarelo no mapa, a chuva também chega, mas na forma de pancadas e mais com moderada forte intensidade. Destaque para as áreas do nordeste, pegando principalmente o Maranhão e o sul da Bahia, onde as pancadas chegam com moderada forte intensidade. No sudeste, para as áreas em amarelo, pegando principalmente Espírito Santo e também o nordeste de Minas Gerais, as pancadas de chuva chegam com moderada forte intensidade nesta quarta-feira. Em questão das temperaturas máximas para esta quarta-feira, destaque para Porto Alegre, principalmente o centro-sul do Brasil. Porto Alegre, a máxima não deve passar dos 16 graus nesta quarta-feira. Curitiba também deve ter a máxima na casa dos 16. São Paulo, a temperatura máxima não passa dos 17. Campo Grande, a máxima não passa dos 23. Em questão de temperatura mais elevada, destaque principalmente para Palmas, no Tocantins, onde a temperatura deve chegar aos 34 graus nesta quarta-feira. Olhando um pouco para esta quinta-feira, destaque principalmente para as temperaturas mínimas. A tendência é que a gente tenha um dia bastante gelado na quinta-feira, principalmente na capital Porto Alegre. A mínima deve ficar na casa dos 7 graus. A faixa oeste também do Rio Grande do Sul deve ter temperaturas bastante baixas, na casa dos 7 graus. Uruguaiana tem mínima prevista de 7 graus. Outro destaque importante é os campos mais altos das serras catarinense e também do Rio Grande do Sul, que seguem com tendência de temperatura bastante baixa, com mínima prevista para a Serra Catarinense de 2 graus nesta quinta-feira. Então o frio ainda vai estar bastante presente no sul do Brasil. Com a temperatura bastante baixa e a umidade também elevada, há previsão de geada nesta quinta-feira. Destaque também para a região da Campanha Gaúcha, região central, vales, região norte e serrana do Rio Grande do Sul, onde há previsão de geada para esta quinta-feira. Para a região central e boa parte da faixa oeste do estado catarinense, também há previsão de geada devido à temperatura baixa e à umidade elevada. O sul do Paraná também entra neste limiar de temperatura bastante baixa e umidade elevada, favorecendo a ocorrência de geada nesta quinta-feira. Olhando para o mapa de chuva entre 12 de junho e 16 de junho, destaque principalmente para as instabilidades que retornam ao sul do Brasil. Como a gente pode ver no mapa, os acumulados sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná devem variar entre 30 e 45 milímetros, e o destaque mais para este final de semana, onde as instabilidades ganham mais intensidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai que migra sobre as regiões, favorecendo para elevar os volumes de chuva. Essas instabilidades também vão migrar de maneira mais efetiva sobre o Mato Grosso do Sul
e parte sudoeste do estado de São Paulo, variando entre 5 e 15 milímetros. Destaque também interessante é para o litoral do Nordeste, o deslocamento da frente fria e o forte transporte de umidade da faixa norte do Brasil vai seguir estimulando a formação de nuvens de chuva, e os acumulados entre 12 de junho e 16 de junho se concentram principalmente no litoral norte da Bahia, sobre Sergipe e também o Alagoas, com acumulados variando entre 30 e 60 milímetros. Para a faixa norte do Brasil, destaque principalmente para o noroeste do Amazonas, onde os acumulados poderão chegar aos 80 milímetros. Olhando mais para frente, principalmente entre 17 de junho e 21 de junho, destaque novamente para os estados do sul, onde as instabilidades ainda vão estar bastante concentradas. Destaque para Rio Grande do Sul, onde os acumulados devem chegar aos 70 milímetros de chuva. Já para Santa Catarina e também para o Paraná, os acumulados vão ser um pouco mais comedidos, mas ainda serão elevados. Os acumulados de chuva ao longo desse período devem variar entre 25 e 40 milímetros de chuva, e destaque também para o sul do Mato Grosso do Sul, onde os acumulados de chuva poderão chegar aos 25 milímetros. Então, as instabilidades ainda seguirão muito presentes sobre essa faixa centro-sul brasileira a partir do final de semana, ou seja, vai ter um primeiro período de chuva bastante presente e depois um segundo período de chuva na região sul. Destaque principalmente para esse segundo período, entre 17 de junho e 21 de junho, onde o Rio Grande do Sul principalmente fica embebido nessas instabilidades mais significativas. O litoral do Nordeste também tem bastante chuva, destaque principalmente para a circulação do mar para o continente, que vai seguir estimulando os volumes de chuva mais significativos. Na capital Salvador, principalmente a capital da Bahia, os acumulados podem chegar a 40 milímetros, e na capital de Pernambuco, Recife, os acumulados poderão chegar aos 35 milímetros. Para a faixa norte do Brasil, nesse segundo período, entre 17 de junho e 21 de junho, as instabilidades começam a reduzir um pouco mais, e como a gente pode ver, os acumulados, principalmente sobre o Amazonas, sobre Roraima e também sobre o Amapá, vão ficar mais comedidos, variando entre 15 e 30 milímetros, com destaque pontualmente para a região noroeste do Pará, onde os acumulados poderão chegar aos 45 milímetros, mas um período de alívio em questão dos acumulados mais significativos na região norte do Brasil, entre 17 de junho e 21 de junho.